começar mostrando a nossa primeira imagem, tá? Vou virar aqui para mostrar a primeira imagem para vocês. Olha só, isso aqui é o nosso fio de cabelo visto em um microscópio eletrônico, tá? Então, quando a gente pega o microscópio eletrônico, a gente enxerga essa estrutura aqui, ó, que é o fio, né? Essa estrutura tubular. Isso aqui, ó, parecendo escamas, são as nossas cutículas, ok? A cutícula desse fio saudável, pega aí na sua apostila, vai estar escrito fio saudável, descreva como estão as cutículas. Como você está visualizando essas cutículas aqui? Elas estão fechadas, não estão? E posicionadas para baixo, olha só como elas estão alinhadinhas. Então, quando a gente usa a nossa máscara unicórnio, a nossa ampola, principalmente, tem uma grande ação aqui nas cutículas. No momento em que eu enluvo, ela atua, eu enxago, ela joga as cutículas para essa posição fisiológica, que é a posição de cutícula fechada, tá? Você vai anotar aí para mim o seguinte, você vai puxar uma setinha e vai anotar. Quando as cutículas estão fechadas, o cabelo vai ficar sedoso, tá? Vai ficar sedoso, porque quando você pegar e deslizar a mão pelo fio, vai estar aquele fio sedoso, tá? Ele vai ficar também com brilho acentuado. Por quê? Porque as cutículas fechadas, elas realçam a cor e o brilho do cabelo, porque elas são um ponto de reflexão da luz. A luz bate aqui, atravessa, pega a cor que tá lá no córtex e reflete em forma de um cabelo sedoso e brilhante, tá? Então, cutículas fechadas, primeira anotação, o cabelo vai ficar mais sedoso. Segunda anotação, ele vai ficar com mais brilho, né? E também com a cor desse fio, ela vai ficar valorizada, vai ficar aquele cabelo sedoso, com brilho muito aparente e com essa cor valorizada. Terceira anotação, que quando as cutículas estão assim alinhadinhas, fechadas, né, na posição fisiológica, a gente tem um fio com alta penteabilidade. Penteabilidade é facilidade de desembaraçar, facilidade de pentear. Não fica um fio que embaraça muito facilmente, tá? Então, quando a gente tá com o fio que tá fazendo aqueles nozinhos de bucha mesmo de cabelo, sabe? Quando você pega e tá embuchado, é porque ele está precisando ser melhor hidratado, ou porque você tá prendendo errado, está dormindo com ele de forma errada e ele tá embaraçando demais. Na aula de cuidados capilares, se eu não me engano, é a nossa 8ª aula desse módulo ainda, eu vou ensinar tudo sobre cuidados capilares, tá? Porque eu quero que você seja uma instrutora para suas clientes de como que é a forma certa de cuidar do cabelo, tá? Porque pouca gente sabe. Então, vocês fizeram 3 anotações aí. Cutícula fechada vai fazer o quê? Cabelo vai ficar brilhando, com brilho radiante, uma cor realçada, tá? E também desembaraçamento fácil, ok? Vou abrir aqui para você saber se tem dúvida e vou passar para a figura 2. Todo mundo conseguiu ver aí o que é a cutícula, né? Beleza. Então, agora vamos para a segunda imagem desse material de vocês, tá? Lembrem-se que, se você for enviar pergunta, envie aí na nossa interrogação. Então, agora eu vou mudar aqui pra gente ir para a segunda imagem. Opa, não é essa ainda não, peraí. Aqui, ó. Essa segunda imagem. Deixa eu aumentar ela um pouquinho. Deixa eu aumentar ela um pouquinho. Aqui, ó.
Então, aqui a cutícula, olha que linda, fechadinha, alinhada, né? Isso aqui, gente, anota aí também pra mim, nessa primeira figura que eu tava explicando, que quando as cutículas estão assim, o cabelo está condicionado, tá? Então, quando a gente usa condicionador, ou quando a gente pega o efeito condicionante da ampola ou da máscara na hora do enxágue, é porque as cutículas estão assim, ó, alinhadinhas, tá bom? Agora vamos para a figura 2. Como que estão essas cutículas aqui? Estão cutículas mais abertas, não é? Então, essas cutículas estão diferentes da primeira imagem, certo? Vamos explicar o que isso significa. Nós já estamos na aula de tricoscopia. Você já está aprendendo a avaliar a estrutura cuticular do cabelo, tá? Vou bloquear o comentário de novo. Então, quando a gente tem essa cutícula aberta, igual tá ali, eu ainda considero levemente aberta. Eu vou te explicar em quais situações ela fica assim, tá? A cutícula fica daquele jeito ali em alguns tipos de situação. Primeiro, quando eu usei shampoos na fibra capilar, tá? O shampoo, ele tem carga. Deixa eu mostrar aqui. Qualquer shampoo. Pode ser um shampoo Johnson, pode ser um shampoo Dove, pode ser um shampoo da Kerastase, da L'Oreal, da Magic, qualquer tipo da Seda, da Biostrato, independente. Todo shampoo, ele tem carga OH-. OH- a gente chama de carga elétrica negativa. Carga elétrica negativa são cargas reativas. Ou seja, deixam o fio elétrico e as cutículas abertas. Então, a primeira correlação que eu vou ensinar vocês a fazerem. Se vocês virem a cutícula levemente aberta, qual que é a correlação que a gente faz com o pH do que foi utilizado ali? Esse pH está básico. É um pH básico que tem cargas negativas e que vão deixar essas cutículas abertas e o cabelo elétrico. Isso significa dano capilar? Não, significa que a cutícula está aberta e significa que a gente tem que fechar essa cutícula. Então, todo shampoo, a base desse shampoo é formulada e ali a gente tem cargas elétricas negativas, OH-, tá? Esse menuzinho, ele causa efeito elétrico igual você esfregar um balão aqui e aí na hora que eu tirar, o cabelinho vai arrepiar. Isso é carga elétrica, carga de atração elétrica negativa. Elas são mais reativas. Então, qual que é a forma certa de usar shampoo? Nós vamos ensinar nessa aula 8, tá? Mas adiantando, vocês já sabem, todo shampoo foi feito para ficar mais restrito na região do couro cabeludo. Caffeine Therapy, mais ainda porque eu preciso de absorção aqui, né? Mas se você pegar qualquer outro shampoo e ficar surrando demais no fio, você vai abrindo a cutícula do seu cabelo e aí você precisa fechar essa cutícula. Para quê? Para que o fio fique sedoso, brilhante e condicionado, ou seja, com as cutículas fechadas, e ele vai ficar desembaraçando fácil, vai ficar com um aspecto mais bonito. Então, a primeira correlação que eu te ensinei na aula de hoje, quando a cutícula está levemente aberta assim, eu posso ter essa observação quando a gente aplica o shampoo. A pessoa às vezes surra muito shampoo no fio, né? E aí eu tenho ativação de carga elétrica negativa, OH-, o cabelo fica mais elétrico e mais arrepiado, tá? Se o cliente falar assim, ó, tô usando shampoo, tá ressecando. O Cafeína não resseca o cabelo.
O que resseca o cabelo é excesso de shampoo no fio. Esse ressecamento é esse sensorial de cutícula aberta, que aparece no uso excessivo de shampoo na fibra capilar. Eu vou te ensinar também na aula 8 que o fio de cabelo, ele é muito limpo. Sujo é a raiz e até aqui assim, ó, essas porções iniciais perto da região temporal, ou seja, aqui dessa região, né, tem uma estrutura que chama têmpora aqui, mas perto da orelha aqui, ó, região temporal, região da nuca, é a região onde está mais sujo. O restante, os fios são limpinhos. Só de você deslizar aquela água com espuma na hora do enxágue, já é suficiente, tá? E faz toda a diferença para você ter um fio saudável isso, tá? Então, primeira coisa que pode fazer cutícula ficar aberta é o uso de shampoo. Qualquer shampoo, ele vai ativar carga elétrica OH- ali no fio. Isso é uma correlação com pH, tá? Outra coisa que pode fazer essa cutícula ficar levemente aberta. Uso de alguns agentes químicos, tá? Como, por exemplo, bases de tinturas, tá? Ainda estou falando de tintura, não estou falando ainda de pó descolorante, tá? Mas em toda tintura, a gente tem a presença de amônia. E a amônia, que é aquela base brancazinha que a gente tem antes de misturar a tintura ali no meio, tem essa amônia e isso também pode provocar essa abertura de cutícula, tá? Então, a cliente que pinta o cabelo rotineiramente, além de ter acúmulo de pigmento ali, que vai só deixando aquele fio mais grosso, ela pode ter esse ressecamento, essa abertura de cutícula no fio, tá? Nessa primeira imagem que a gente tá vendo, é uma abertura leve, mas que precisa ser fechada. Por quê? Se a minha cutícula fica aberta, o fio desidrata. Desidratar é perder água. O fio tem água internamente, tá? E tem lipídios e nutrientes ali também. Se a minha cutícula tá aberta, ele vai perdendo isso facilmente, porque o córtex fica mais exposto, tá? Nessa imagem que eu te mostrei, ainda é uma abertura leve. Jaque, como que eu fecho cutícula? A máscara, enluvando, vou ensinar na aula 8 o uso de tudo direitinho, enluvando. Com a máscara no fio, gotejo a ampola na mão, espalho, porque eu preciso ativar o mecanismo de absorção dela, tá? Pelo amor de Deus, esfrega a mão para usar, porque eu fiquei 3 meses desenvolvendo esse mecanismo de absorção acelerada. E tem gente que não ativa ele na mão. Então, ativa na mão molhada e enluva em cima da máscara que já tá lá no fio, tá? Isso vai fechar a cutícula do cabelo. Nós estamos ainda nessa segunda imagem. Agora eu vou mostrar para vocês, antes de ir para a terceira, vocês anotaram na segunda imagem, né? É uma cutícula levemente aberta, ela pode estar aberta pelo uso ali de shampoos no cabelo, antes de usar uma máscara ou ampola ou um condicionador que preste, a cutícula fica daquele jeito ali, levemente aberta, e a gente precisa fechar essa cutícula, tá? Vou passar para a imagem 3. Antes disso, vou liberar o comentário e vou responder as perguntas. Repete a tricoscopia. Tricologia é o estudo do cabelo, né? E das estruturas ali anexas, couro cabeludo e tal. Tricoscopia vai ser esse estudo microscópico. Quando eu falo tricoscopia, né? Capilar aí, sendo um pouco redundante, mas tricoscopia vai ser o estudo microscópico das estruturas de cabelo, couro cabeludo, etc. Tá bom? Próxima pergunta. Qual a diferença do shampoo normal e do shampoo anti-resíduo? Nessa aula ainda, no final, eu vou falar de shampoo anti-resíduo. Vou até anotar aqui, porque tem um tópico ali, tá? Sobre isso. Então, vou explicar a diferença e por que é péssimo, que nem deveria ser utilizado
no uso comum, tá? Rodrigo disse, Jaque, repete porque deve friccionar as mãos com a ampola. Então, a minha ampola tá lá no banheiro, mas só tô com a caixinha aqui. Mas o que acontece? Por que tem que friccionar a mão? Para ativar o mecanismo de absorção acelerado dela. Você repara que ela é um líquido transparente e quando você coloca na mão molhada, pinga algumas gotinhas e ativa, ela vira um creme. Naquele momento que ela mudou de líquido transparente para creme, é porque eu ativei o sistema de absorção acelerado. Isso significa que ela vai chegar nesse fio aqui, que a cutícula está levemente aberta, e ela vai entrar rapidamente, suprir os micronutrientes, porque a máscara supre os macro. Eu vou explicar isso também na aula 8. E aí ela vai vir e ainda vai fechar essa cutícula. Na hora do enxágue, ela liga com as moléculas de água ali, o H da água, e aí ativa esse mecanismo de fechamento dessa cutícula. Por isso que o cabelo fica sedoso e alinhado, tá? O que sugere para pintar a raiz do cabelo sem que haja prejuízos? Então, ficar evitando pintar o comprimento do cabelo sempre, né? Pra não acumular esses pigmentos ali de maneira muito agressiva. Nutrir, hidratar o cabelo muito. Usar a máscara, a ampola. Fazer umectação também com óleos, tá? Usar e abusar do sérum multifuncional. Isso ajuda muito, tá? Deixa eu ver a outra. Tem tintas que diz não ter amônia, isso é verdade? Algumas não tem, mas elas têm que ter alguma coisa para abrir a cutícula ali para fazer efeito. Então, é uma coisa talvez menos agressiva que a amônia, mas sempre tem um agente básico ali para abrir a cutícula do cabelo. Quem pinta o cabelo precisa usar acidificantes para fechar a cutícula ou só a ampola dá conta? A ampola já dá conta de fechar, tá? Precisa enluvar bem para ajudar nesse mecanismo quando é uma cutícula muito aberta, mas ela dá conta de fechar. E toda máscara, presta atenção, toda máscara e condicionador tem carga elétrica positiva, ou seja, carga elétrica ácida, tá? Gente, quando a gente fala a palavra ácido, a gente, nossa, ácido. Ácido leve é a formulação de qualquer condicionador, inclusive condicionador infantil, tá? E isso não faz mal pro cabelo, muito pelo contrário, fecha a cutícula. É carga positiva, eu vou chegar nessa explicação. Mas, quando a gente tem que fechar, tem que ser um ácido leve, tá? Agora, ácido que faz mal, queima e tal, são ácidos fortes. Da mesma forma que bases fortes também queimam pele, couro cabeludo, tá? Mas não é o caso de formulações cosméticas. Qual o tempo ideal para enluvar? 1 minuto já é suficiente de cada lado, tá? E você deixar agir 3 minutos total ali. Se tiver um cabelo loiro ou um cabelo que for quimicamente tratado, você pode prolongar e ir enluvando ali naqueles 2, 3 minutos de ação. Não precisa mais do que isso se você tiver enluvado direitinho, tá? Vamos para a terceira figura, tá? Gente, quem tá mandando pergunta nos comentários, eu não consigo acompanhar. Precisa mandar no pontinho de interrogação aí, tá? Porque sobe muito comentário de uma vez. Vamos para a próxima figura. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Isso eu amo, acho uma figura linda. Olha só. Aqui nós temos um fio detonado. É um fio com graves alterações, tá? Olha só o tanto que essa cutícula tá aberta.
Essa cutícula aqui do primeiro estava fechadinha, a do segundo estava levemente aberta, agora essa está escancarada, tá? O que que eu vou observar nesse fio? Como que eu correlaciono com o que eu tô vendo na aparência do cabelo? Quando a cutícula tá aberta assim, o fio vai ficar com aspecto de ressecamento intenso. Eu vou falar que esse fio está extremamente poroso e ele não tem mais capacidade de reter umidade aqui natural, né? A água que ficava aqui no córtex e muito menos os lipídios, os nutrientes. Então, é o seguinte. Quando vou fazer um desenho aqui, tá? Peraí. Olha só. Agora eu tô falando de um fio com a cutícula totalmente aberta. Vou fazer assim para ficar bem simbolizado que a cutícula tá muito aberta. O que que eu observo num fio desse? Lembra que a cutícula é a primeira camada aqui de fora? Então, está ficando exposto aqui o córtex do cabelo, tá? Então, eu estou sofrendo aqui exposição do córtex. Estou sofrendo exposição do córtex. Se eu estou sofrendo essa exposição do córtex, os nutrientes que entram aqui, ó, eles não conseguem ficar presos aqui. Eles saem. Então, sai nutriente, sai água. O fio precisa ter água aqui no seu interior. Não é água de molhado, não, sabe? É de água de hidratação mesmo do interior da fibra capilar aqui. Senão ela fica quebradiça, ela fica ressecada. Então, um fio desse, esse fio da figura 3, é um fio que está extremamente ressecado. Você desliza a mão pelo cabelo, tá aquele fio áspero, grosseiro, poroso. Poroso é quando você pega e esse fio, você faz o deslizamento na fibra, o dedo não escorrega, sabe? O dedo dá aquela agarrada. O fio também vai ficar extremamente elétrico. Então, é um cabelo que fica sempre muito ouriçado, muito sem controle, muito sem definição, tá? Então, eu tenho também aqui um cabelo pouco definido, tá? E aí, eu tenho um cabelo que tem dificuldade de segurar aqui os nutrientes que eu tenho no interior desse fio. O que que eu faço para tratar esse cabelo e o que que gerou esse problema tão grave nesse fio, tá? Vamos anotar, então, na figura 3, tá? O que que gerou esse problema no fio? Esse tipo de problema é observado principalmente por pessoas que fazem descoloração do cabelo. Então, era um fio preto, igual o meu, e aí a pessoa resolveu ficar loira, por exemplo. E aí, o que que a pessoa faz? Vai ter que descolorir. Descolorir é o quê? A gente vai colocar, né, a água oxigenada, amônia e tal. Isso vai penetrar aqui, entrar dentro da cutícula, chegar lá dentro do córtex e vai quebrar o pigmento de melanina, os pigmentos de melanina que tem no cabelo, para tirar a cor natural e transformar aquilo ali em um cabelo sem cor. Essa descoloração, geralmente a pessoa faz e vai lá depois passa a tinta e corrige para a cor que ela quer, um loiro, amarelado, dourado, platinado, enfim, né? Então, processos de descoloração são os campeões em fazer isso aqui com o fio de cabelo, tá? Então, na figura 3, a principal causa disso são processos de descoloração, quando vai descolorir o cabelo. Eu vou anotar aqui, porque eu vou falar disso também num outro tópico, tá? Explicar como que funciona o processo de descoloração. Outra coisa que pode causar isso
é uso excessivo e errado de fontes de calor, tá? Então, a pessoa usar a prancha de maneira errada, passar a prancha no cabelo sujo, passar a prancha várias vezes ali, eu vou danificando, abrindo essa cutícula, por queimadura mesmo. Queima a cutícula, vai danificando o CMC, você lembra? O cimento lá que tinha entre as fibras de cutícula, eu queimo aquilo, danifico, aí a cutícula fica aberta. E aí é uma abertura nem por causa de algo que ligou a eletricidade do cabelo, mas sim porque tirou a fixação mesmo fisiológica daquelas cutículas, tá? Então, fonte de calor, seja chapinha, secador, se usado de maneira errada, também pode causar essa abertura excessiva na cutícula, tá? Então, são aí causas. Terceira causa, shampoo anti-resíduo. Peraí, por que vende então no mercado? Porque o povo compra, gente, entendeu? Shampoo anti-resíduo é algo que deveria ser restrito para o uso no salão, quando a pessoa vai fazer escova progressiva ou vai descolorir o cabelo e precisa arregaçar a cutícula de tanto abrir. Não tem outra palavra. Porque quando você vai descolorir, você precisa fazer os agentes chegarem lá dentro do córtex em alta quantidade, moléculas muito grosseiras, para quebrar a melanina. Então, ele abre excessivamente a cutícula de cabelo. Por isso que a pessoa fica fazendo teste para ver se o fio tá aguentando o processo ali. Então, esse processo, o uso de shampoo anti-resíduo, abre excessivamente a cutícula do cabelo. Shampoo anti-resíduo é um shampoo que tem muita carga elétrica negativa. É um shampoo que se aproxima a um detergente de cozinha, de tanto que tem agente limpante. E isso é péssimo para o cabelo, tá? Então, shampoo anti-resíduo não deveria ser algo utilizado no dia a dia do cabelo, não, tá? Deveria ser algo utilizado só quando a pessoa vai tratar o cabelo de uma maneira específica, tipo tratar não, né? Quando vai fazer um processo químico específico, como progressiva ou descoloração, tá? Então, shampoo anti-resíduo não é legal. Abre muito a cutícula e o uso crônico vai causando aquele tipo de dano ali, tá? Lembre-se que as perguntas você pode fazer aí no sinalzinho de interrogação, tá? E aí, Jaque, mas e o shampoo purificante? Shampoo purificante não é shampoo anti-resíduo, tá? Não é shampoo de limpeza profunda e shampoo anti-resíduo, não. Ele é um shampoo de limpeza inteligente. Ele só capta as moléculas grandes que estão ali, não abre excessivamente a cutícula do cabelo e não retira os nutrientes. Shampoo de limpeza profunda, não. Ele chega e limpa tudo, inclusive os nutrientes, tá? Então, imagina se ele fosse uma faxineira. O shampoo anti-resíduo é uma faxineira e o shampoo normal é outra faxineira. Esse shampoo anti-resíduo, ele vem e ele vai limpar essa mesa, ele joga tudo fora, inclusive o computador, o celular, a máscara que tá aqui, entende? Ele não tem seletividade. O shampoo normal, não. O purificante, ele vem e ele escolhe, essa folha aqui eu posso jogar fora. Isso aqui eu posso. Como? Por afinidade química mesmo, só com moléculas grosseiras. Ele não tem afinidade química de remover as moléculas naturais do nosso cabelo. Vou abrir perguntas aqui, tá? Jaque, a aula de hoje não seria 20? Não, a aula de hoje ficou marcada para 18, tá, gente? 20 tem live, gente, da Marília Mendonça. Imagina eu competindo com a Marília Mendonça. Deixa eu ir para a próxima. As luzes no cabelo também danificam muito. Vejo muitos bonitos na hora, mas depois ficam horríveis. O horríveis ela tinha colocado na outra mensagem aqui. Isso. As luzes, o cabelo precisa passar por um processo de descoloração, né? Então, quando vai descolorir,
Abre muito a cutícula do cabelo. E aí, logo depois que termina, pelos produtos condicionantes que passam ali na hora, o fio acaba ficando com a cutícula alinhadinha, mas depois a pessoa precisa continuar cuidando daquele loiro, tá? Ter cabelo loiro não é fácil, tá? Quem tem cabelo loiro tem que cuidar, tá? Inclusive, cliente aí que tem cabelo loiro tem que usar a ampola junto com a máscara em todas as lavagens. Ela não pode ficar sem, porque a cutícula dela é muito vulnerável a abrir novamente, tá? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma loira falando assim, Jaque, meu cabelo é loiro, ele nunca brilhava, com a linha da Magic brilha. Por que tá brilhando tanto? Por que tá sedoso? Porque a cutícula está ficando fechada, alinhada e o córtex está recebendo todos os nutrientes. Não adianta a gente colocar os ótimos nutrientes da máscara lá dentro. A máscara, ela tem um poder condicionante, mas quando a cutícula tá escancarada, eu preciso muito da ajuda da ampola, tá? Então não adianta colocar só a máscara no cabelo loiro lá, porque a cutícula ainda vai precisar de mais reforço, fora os nutrientes que tem aqui, que são os micronutrientes, que a pessoa tinha perdido todo com a descoloração, tá? Então eu preciso associar a máscara e a ampola enluvando, aí eu vou ter o fechamento dessa cutícula. E quem é loira tem que saber que ela tem que fazer o cuidado de manutenção ali, de hidratação do fio permanentemente, tá? A Nilce falou, fiz mechas, meu cabelo ficou detonado. Usei os produtos da Magic, foi realmente mágico o resultado. Isso, por quê? Porque a máscara vai... Lembra que o descolorante entrou, abriu muita cutícula, quebrou tudo quanto é nutriente que tinha lá dentro, grande e pequeno? Então, a máscara repõe esses nutrientes maiores, e a ampola vem e faz o ajuste fino. Ela vem dos micronutrientes, selando cada espaçozinho ali de dentro e ainda fecha a cutícula e deixa ela fixada na posição fisiológica. Por isso que tem 3 dias que eu lavei o cabelo, continua sedoso, continua com toque de sedosidade. Por quê? Porque, ó, o brilho. Olha, porque a cutícula está fechada e alinhada, tá? Vou pra próxima. Não vou pra próxima, não. Tenho que falar ainda uma outra coisa dessa aqui. Aí, ó, diz a Silvia que eu ganho da Marília Mendonça, hein? A Nilce falou que tava quase passando máquina no cabelo, que os produtos salvaram ela. Caspa, nós vamos falar na aula que vem. Vou pra essa pergunta pra já encerrar essa imagem, ó, e pra próxima. Como recuperar o fio danificado, que é meu caso, coloração? Então, tá vendo aquela foto ali? Peraí. Foi. Tá vendo essa foto aqui? Esse fio tá com a cutícula aberta. Como que eu vou tratar e recuperar esse fio? Como? Usando produtos que vão ter o poder de penetrar no córtex do cabelo e que vão ter o poder de fechar a cutícula. Então, meus amigos e minhas amigas, não adianta ir lá e comprar algo que não é um cosmético científico, que não é um dermocosmético, que não penetra no córtex, tá? Tem muita coisa engraçadinha aí no mercado que dá um efeito superficial. Na hora que lava, a pessoa fala assim, até que ficou macinho. Só que aí, horas depois, o fio já tá com aspecto ressecado de novo. Então, quem tem o cabelo descolorido, com uma cutícula naquele estado ali, precisa usar a máscara com a ampola, enluvando bem. Enluvar bem não é fazer arrebentar o cabelo todo, não. Enluvar, gente, é delicadamente. Enluvar bem, usar a máscara e a ampola em todas as lavagens que ela fizer, tá? E usar sérum multifuncional ou lipídios bons, tá? Na nossa linha nós temos o sérum, que é um milagre, você sabe disso. Então, quem faz descoloração tem que andar com isso aqui na bolsa. Passar mais de uma vez por dia, passar nessas regiões, nas pontas também, antes de ir lavar o cabelo. Quanto mais receber lipídio benéfico, aquele tipo de cabelo ali, melhor. Porque você precisa entender quimicamente isso. Olha pra cá.
Galera, é o seguinte, essa cutícula tava aberta, né? Aí eu usei a máscara, ela veio aqui, repôs os nutrientes. Eu vim com a ampola, ela repôs os micronutrientes e fechou a cutícula do meu cabelo. Aí ficou fechadinho, olha que lindo. Agora ele vai brilhar, vai ter sedosidade, etc, etc. Tá. Quando eu passo o sérum aqui em cima, ele não é um lipídio? Lipídio quer dizer óleo, mas ele é óleo do bem, tá? São lipídios benéficos, são microlipídios que não vão deixar oleoso. Pra que eu tenho que doar lipídio para esse cabelo aqui, gente? O cabelo que tá com a cutícula aberta, eu preciso reforçar o uso de lipídios nele, tá? Sérum multifuncional, pode fazer umectação também com óleo de coco, mas o sérum é um amigo inseparável desse tipo de cabelo muito danificado. Porque, como se diz, questão de prova, quando eu aplico sérum, ele ajuda a reforçar o que eu chamo de manto isso é um N, tá? Manto hidrolipídico. Hidro vem de água. Lipídio, óleo, sérum. Ou seja, ele forma uma camada protetora aqui que evita do fio perder os nutrientes e a água. Ele funciona como um curativo para o cabelo. Olha só, essa cutícula tá ferida, tá aberta. Quando eu dou nutrientes para cá e posiciono fechando essa cutícula, eu passo o sérum e ele vai formando igual eu passar uma pomada aqui em cima. Ele protege isso para que o fio não fique perdendo nutriente. Que isso aqui é a mesma coisa de eu ter um fio cheio de buraco. Eu jogo nutriente lá dentro e ele tem uma facilidade em perder. Então, eu uso a máscara, ela repõe os nutrientes grandes. Eu uso a ampola, ela repõe os pequenos. Fecha a minha cutícula o máximo possível. E eu venho com sérum e aí ele blinda isso aqui positivamente, tá? É uma blindagem que o fio respira, mas é uma camada protetora que não deixa o fio perder os nutrientes. Entenderam essa maravilha de raciocínio científico? Por quê? Vou te explicar. Se você pegar uma panela ali com óleo e você pingar água ali, o que vai acontecer? Ela não vai penetrar. Então, da mesma forma, se o sérum protege esse fio, a água que tá lá dentro, a umidade natural, os lipídios benéficos, os nutrientes, eles não vão sair do fio. Aí você lava o cabelo e 3 dias depois, o cabelo ainda tá com esse brilho aqui. Ainda tá com essa sedosidade, tá? Porque ele prolongou a permanência desses nutrientes dentro do fio, tá bom? Entendido isso? Então, ele vai prolongar. Então, quanto mais vezes ela usar o sérum, melhor. O sérum é maravilhoso para cabelo loiro, descolorido, que usa tintura, que faz progressiva, ou para quem quer ter um cabelo sedoso, sem frizz. Então, o sérum é maravilhoso. Fica com esse toque muito aveludado, sedoso, porque ele vai segurar os nutrientes dentro do fio, porque ele formou uma mantazinha hidrolipídica, ou seja, lipídios do bem ali que não vão deixar os nutrientes bons saírem do fio, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta. O sérum é usado nos fios? Sim. Nosso sérum que eu tô falando. Você vai usar nos fios. Você passa no comprimento inteiro, pode passar na raiz, tá? A maisena ajuda realmente a dar brilho quando se mistura na máscara? Ou é só maquiagem para o cabelo? Gente, não ajuda. Entendeu? Não ajuda a dar brilho no cabelo.
Essas receitinhas caseiras, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o tamanho que essas moléculas estão, elas podem entupir o fio ao invés de ajudar. Deixa eu ver... Tá. Acho que respondi todas. Vamos aqui agora para a próxima imagem, tá? Peraí que eu vou voltar nas perguntas, é porque tem um monte de coisa ali que não tá muito específica. Ai, a pergunta não quer sumir da tela. Peraí. Vai ficar aí. Vamos para a próxima imagem aqui, ó. Olha essa imagem. Essa imagem é a imagem de uma fibra capilar que teve ruptura da fibra capilar. Olha isso aqui, gente. Arrebentou. Lembra lá da nossa primeira aula que o nosso fio, ele era assim, ó, que tem uma imagem assim, que aí tem um recorte de uma fibrinha assim, uma menor, uma menor. O fio é todo construído com filetes, assim, ó, nessa posição, ó. E aí vem as cutículas aqui por cima. O que a gente viu ali é um rompimento, arrebentou as cordinhas. Olha só a imagem. Então, essa é a imagem de um fio que a gente teve ruptura, quebra do cabelo. Por quê? O que aconteceu para esse fio ficar assim? Por exemplo, pentear de modo inadequado. Pentear o cabelo encharcado, o cabelo no banho, tá? O fio, quando ele tá cheio de água demais lá no banho, ele fica muito elástico. Aí você vai com o pente, ele estica muito além do que ele consegue. E aí o que vai acontecer? Ele dá esse tipo de rompimento. Esse fio aqui, qualquer coisinha, ele vai soltar esse pedaço aqui de baixo, tá? Então, um motivo aqui, pentear de maneira agressiva ou inadequada, tá? Causa isso aqui. Outra coisa é tensionamento excessivo. Esse tensionamento é quando a pessoa amarra o cabelo muito apertado. Então, coloca a liguinha assim, ó, e amarra muito apertado, amarra sempre. Aí acontece um estrangulamento, um tensionamento ali e arrebenta os fios. Quero dar uma dica também, mães, tá? Que tem criança pequena e fica amarrando, puxando muito, ela corre o risco de arrancar, de danificar a estrutura do folículo do cabelo, se for uma coisa de todo dia. Sabe aquelas trancinhas, né? A mãe faz, né, leva para fazer ou faz aquele monte de trancinha que você vê que tá puxando demais. Aquilo ali feito todo dia vai inflamando, danificando a estrutura do folículo, tá? Porque é uma tração contínua ali. Pode tanto arrebentar o fio quanto danificar o funcionamento e o fio parar de nascer naquele lugar, tá? Tipo isso. Então, aquela imagem que a gente viu é de agressividade na hora de pentear o cabelo ou tracionamento, né? Prender apertado demais com liguinha que estrangula o cabelo, tá? Vamos para o próximo tópico, porque tem que dar tempo da gente terminar a nossa aula aqui hoje. Deixa eu ver o próximo aqui. Vamos lá, computador. Espera aí, mexer nesse aqui que tá melhor. Gente, o computador tá mudando a página que eu quero pegar aqui, peraí. Pronto. Olha só, próxima imagem aqui. Tá vendo essa alteração? Isso aqui é uma ponta dupla. A olho nu, você vai estar vendo uma ponta dupla, quase tripla, olha só, tá? Porque isso aqui você vai ver como um filetinho, assim, quando você observar. Então, isso aqui é uma estrutura de ponta dupla. A gente observou ruptura da estrutura capilar, tá? Ela segmentou, é como se fosse um corte transversal no fio. Ao invés de quebrar assim, quebrou assim. Então, o que pode causar isso? Tratamento químico,
né, como descoloração, como alisamento, escova progressiva, exposição excessiva a calor, uma pessoa que faz a escova ou seca o cabelo chegando o secador muito próximo do fio, né? Tem gente que encosta ele no fio, então esse calor excessivo pode causar essa quebra aqui que a gente chama de ponta dupla ou tripla, tá? E fragilidade capilar. Um fio que não está recebendo os nutrientes adequados, fica um fio muito fino, muito fácil de ser quebrado, tá? Então, é também um motivo desse tipo de alteração. Como tratar alterações aí dessas pontas duplas, tá? Se for uma ponta dupla inicial, leve, a gente vai nutrindo, hidratando o cabelo com a linha ali, a gente consegue diminuir esse aspecto de ponta dupla. Se for uma ponta dupla já formada, não existe tratamento capaz de reverter essa ponta dupla. Quebrou, abriu, não tem jeito de colar, tá? Se você percebeu que tinha uma ponta dupla aqui muito aberta e ela sumiu, é porque se soltou. No processo ali de enluvar, essa pontinha quebrou e se soltou, tá? Mas qual que é a forma de retirar? Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, você vai fazer corte bordado, tá? Tô tentando sumir com a pergunta daqui, mas ela não some, gente. Nunca você vai fazer corte bordado com máquina. Aquilo mastiga o cabelo. O jeito certo é você pegar o cabelo, torcer, e aí você vai com a tesoura cortando pontinhas duplas que você vê. É a única forma de remover pontas duplas já muito abertas, tá? Se algum tratamento te garante isso, é mentira, tá? Não cola-se ponta dupla que já está aberta, assim, segmentada. Pontas duplas iniciais, às vezes eu consigo melhorar muito o aspecto com tratamentos, tá? Outra imagem aqui, ó, peraí. Um nó no fio. Quando a gente observa essa presença, olha que linda essa imagem. Tá vendo a cutícula tá levemente aberta e o cabelo fez um nó. Essas formações de nós são muito comuns quando o cabelo tá muito fininho, sem massa, né? Ou seja, você tá usando só aqueles produtos que não chegam no córtex e aí o cabelo vai ficar fino, sem nutriente. E aí, esse cabelo pode estar também desidratado, tá? E aí, ele tem tendência à formação de nós. Quando eu falo produtos que não nutrem dentro do córtex, gente, são todos esses produtos que tem aí no supermercado, tá? São produtos mais baratos ou de marcas cosméticas aí duvidosas, sem desenvolvimento científico, tá? Porque se não tem desenvolvimento científico, o produto não consegue absorver, gente. Não consegue passar da cutícula e penetrar no córtex. Para fazer isso, precisa ter desenvolvimento científico. Vou te dar exemplos de marcas que têm desenvolvimento científico. Shiseido, tá? Marcas para pele. Que mais? A Kerastase tem um bom desenvolvimento científico em algumas linhas, só que o negócio é que eles não fazem produtos que dão combinação de vários nutrientes. Aí a pessoa teria que ter 3, 4 máscaras para suprir a necessidade do cabelo. Tem esse tipo de marca, trabalha com desenvolvimento científico, estudo de absorção, tá? O resto que você vê por aí, que não tem desenvolvimento científico, não consegue chegar no córtex do cabelo, certo? Não conseguem chegar. Então, isso aí é um sinal de desidratação do fio. A gente repõe como? Nutrindo, hidratando, dando produtos que vão fornecer todos os nutrientes que o cabelo precisa. Última imagem. Olha isso aqui. Arrancou todas as cutículas, tá? Isso aqui tá demonstrando que arrancou todas as cutículas do cabelo nessa posição aqui. E o que eu estou vendo é um córtex exposto. Por que aconteceu essa exposição de córtex? Uso excessivo de calor aqui no fio. Pegar a prancha e ficar com a prancha quase parando. Aí queima
as cutículas, arranca essas cutículas, tá? É o principal tipo de dano e também uso de produtos para descoloração. Então, isso aqui ou é agressão física aí por calor ou agressão térmica, tá? Por uso excessivo de secador e coisas correlacionadas. A live voou, só falta 5 minutos e eu tenho 1 milhão de coisas para falar ainda. Vamos lá, então. Ó, é um exercício para vocês fazerem junto comigo. Vou ativar os comentários aqui de novo. Ai, a pergunta sumiu, graças a Deus. Que eu não tava conseguindo. Vamos lá? Ó, eu tô te perguntando. Os agentes abaixo provocam danos? Responda sim ou não e descreva quais danos. Secador provoca dano no fio? Depende. A resposta não é nem sim nem não, é depende. Se você usar de maneira correta, ele não vai provocar. Qual que é a maneira correta? Usar protetor térmico antes de começar a secar. E nunca, jamais encostar o secador no fio, tá? Eu sei que tem muito salão que a gente vai, tá? Que a pessoa encosta o secador no fio. Não pode, tá? E outra coisa é não secar o cabelo encharcado, pingando. Dá um tempo, tá? Sair do banho. Coloca a toalha na posição de freira. Aperta a toalha no cabelo. Aí você vem e aplica o reorganizador. Aplica o sérum. Penteia o cabelo cuidadosamente. Tira mais um pouquinho o excesso da água, se sair ali. Coloca mais um pouquinho de sérum. E aí você dá um tempo, deixa uns 5 minutos, 10, o cabelo ir tirando aquele excesso de água para começar a secar, tá? Pegar o cabelo encharcado e secar é fria, não é legal, porque a água ferve dentro do fio. E aí forma bolhas e estoura o cabelo, igual você viu aquela fibra toda rompida, tá? Próxima, chapinha. Estraga o cabelo? Também depende, se você usar corretamente, não. Qual que é o uso correto? Nunca aplicar chapinha no cabelo úmido. Sempre tem que estar com o fio completamente seco, porque senão frita, ferve a água lá dentro. Gente, o que eu faço? Continuo com a live? Ou a gente volta amanhã às 9 com essa parte? Falem aí que vai acabar. 1h47, faltando... Eu acho que eu vou voltar, né? Que a gente já pega o embalo, isso aqui mais 10, 15 minutinhos a gente já mata. Desculpa, mas quem fez pergunta vai ter que fazer de novo, tá? Tá bom? Porque vai sumir. Vou encerrar, então, essa live e vou continuar, tá? Que aí a gente vai voltar respondendo aquelas perguntas ali que eu deixei no material, que são muito importantes, tá? Estão gostando da aula? Estão anotando? Às vezes a gente tem que falar rápido, mas aí depois vocês voltam, tá? E anotem, tá? Eu vou continuar aqui, mas eu vou deixar salvo. Pode ser? Deixar salvo? Vou continuar e deixar salvo, tá? Gente, na verdade, não vai dar tempo. Tô olhando ali, tem muita coisa pra falar. Vamos continuar amanhã? Eu vou continuar com vocês aqui só respondendo dúvidas. Mas eu vou continuar com a aula amanhã, tá? Lembra que nós paramos na chapinha. Amanhã eu continuo com chapinha, tá bom? Deixa eu contar uma notícia pra vocês. Depois que terminar esse curso, eu vou dar pra vocês um curso de edição. Edição de imagem, arte pra postar no Instagram, no Face, tá? Notícia aí que eu tô preparando pra vocês. Então, vou continuar só pra gente bater papo. Anotou umas 4 folhas. E aí eu volto amanhã, tá? Mas eu vou continuar aqui rapidinho, vou entrar em outra live. E amanhã eu continuo com a aula, tá? Então, a gente continua nessa aula 5 e 6 amanhã. Na verdade, é porque juntou 2 aulas, então nós estamos adiantados, tá? Eu coloquei introdução à tricologia, mais essa outra